Você acha que poderia ter feito um pouco mais no Ceará? Tu saiu da forma que tu queria? Porque a galera lembra muito bem que você em 2018 destruiu. Você foi um ótimo jogador. Lembraram muito bem aqui do gol que você fez contra o Paraná, um golaço. Então, de um 2018 muito bom para um 2019 com algumas polêmicas de contusão e tal. Você já falou sobre isso em algumas outras vezes, mas eu queria que você desse a sua opinião aqui novamente. Cara, assim, o que acontece, né, lá no Ceará? É uma coisa até que eu evito, né, até porque já passou e tal. Mas pro torcedor entender, né, realmente, assim, eu tava muito bem, né, e aí tive uma lesão. Não vou entrar em detalhes aqui pra não, né, não achar que eu tô falando mal de A ou de B, entendeu? Que não é esse o caso. Tive uma lesão e essa lesão, né, não foi recuperada, né, da maneira correta. E, por exemplo, me deram 3, 4 semanas, né, de recuperação. E aí, depois de 3, 4 meses, eu comecei a cobrar o presidente, né? Porque eu ainda estava com dor, porque eu não estava conseguindo ainda, não tinha me recuperado e tal. E o presidente começou a cobrar, né, o pessoal também, acho que DM e tal, para saber o que aconteceu. E a partir dali, eu, né, comecei a notar um pouco, começou a ficar uma coisa meio pessoal, entendeu? E eu tinha uma ideia, né, de que eu não ia ficar ali deitado. Queria jogar naturalmente. Claro, tinha que jogar, minha carreira ia acabar ali. Sim. Uhum. Então eu comecei a buscar outros meios, né, de ficar bom, entendeu? Então foram feitas, né, algumas reuniões lá para saber, e aí nessa reunião eu percebi que eles estavam começando a querer jogar a responsabilidade para mim, entendeu? E a partir desse momento eu falei o seguinte, eu falei assim, presidente, então vamos fazer o seguinte, já que não está dando certo, eu vou me tratar em outro lugar e o senhor só volta a me pagar depois que eu ficar bom. O tempo que eu passar fora daqui, você não me dá R$1 e eu vou pagar o meu tratamento do meu bolso, mas eu vou sair, vou tratar onde eu, né, achar um lugar adequado. E por aí foi aonde eu comecei. Só que tudo isso era uma coisa simplesmente para mim voltar, né? Não era uma coisa para bater de frente com ninguém, entendeu? Tanto que justamente eu estava querendo já sair por conta disso. E que eu pensei que realmente o foco fosse esse. E aí, pronto, foi passando e assim eu fiz. E quanto mais tempo passava, né, eu ficava mais apreensivo. Entendeu? Aí, por exemplo, eu ia ali no fulano, não dava certo. Fui ali no ciclano, não dava certo. E aí eu tava naquele ponto de dizer assim, o cara dizia assim, ó, bosta de cavalo é bom. E eu ia, tacava em cima e não queria saber, entende? Eu tava buscando meios de voltar melhorar. a jogar, né? E nessa questão de eu fui aqui, de eu fui ali e não dar certo, né? Um clube. Aí, lógico que o presidente não aceitou, entendeu? E aí isso foi, eu acho que o que ficou um pouco complicado. Porque eu deveria ter ficado no clube deitado, tipo igual o Alex Amado, por exemplo. Né? Lá, 1 ano, 2 anos e tal. Tava ganhando e dinheiro. E pra mim aquilo ali não dava. Entendeu? Então eu resolvi bater de frente, né? Na época, o departamento médico, que era o que estava, né, no meu caso. E fui atrás, entendeu? Falei, vou atrás. Aí acabei indo, né, para São Paulo. E aí, quando eu fui para São Paulo, começou a criar uma coisa muito particular, né, individual contra mim, entendeu? Porque eu estava começando a expor uma parte, vamos dizer assim, fraca do clube, né? Que era de reabilitar os atletas e tal. Inclusive outros teve esse problema. Só que a minha intenção não era essa, né? A minha intenção era ir voltar a jogar. E quando isso começou a acontecer, aí começaram a tentar manchar a minha imagem, né? Com o torcedor e tal. Só que isso eu nem passava, né, pela minha cabeça. Só vim perceber depois. E pronto. E aí fui pra lá e acabou que não deu certo, porque ficava uma semana lá, uma semana aqui, né? E
ficava quebrado o tratamento. E aí, qual é o grande problema? Cada vez que eu ia num lugar e não dava certo, era um problema, entendeu? Só que eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado em voltar a jogar. Entendi. Aí inventaram uma coisa no meu quadril, começaram a inventar várias histórias, né? Para que o torcedor começasse a pegar no meu pé. Entendeu? Porque o torcedor gostava muito de mim. E aí, quando eu me recuperei, pra tu ver, era uma coisa simples. Fui num outro cara aqui, eu achei o problema, pronto, recuperou. Aí veio o quê? Veio a parte mental que eu falei antes, né? Perdeu a confiança. E a parte mental, porque assim, aquilo tudo tava me prejudicando, né? Meu psicológico, meu mental, meu emocional, e eu não conseguia dormir mais direito, entendeu? Com aquela pressão toda, né? Com aquela... tipo assim, as pessoas no clube começando a soltar mentiras ao meu respeito, entendeu? E aquilo tudo começou a mexer comigo, né? Meu emocional foi pro saco e aí eu não conseguia dormir, não conseguia recuperar. Então, para mim voltar a jogar sem dormir direito era uma coisa impossível, né? Sim. Então, quando eu voltei e tal, foi no outro ano, né? Aliás, em 2019 eu consegui voltar a jogar, chegou um treinador lá, né, começou a me dar a oportunidade, aí eu comecei a voltar a jogar. Quando foi 2020, né, que o Jairo Guto Ferreira, né, e tal. E aí teve esse outro problema. Qual era o problema? Em 2020, o clube já não queria mais contar comigo, né? Só que eu não sabia. Aí eu já recebia ligações de outros clubes, né? Por empréstimo, que já era lá de dentro, e eu não sabia, entendeu? Então, tudo isso aí, tipo assim, e era uma coisa nova pra mim, né? Então, eu não sabia como me comportar com aquilo, né? E foi um desses grandes problemas, né? Porque aí eu comecei a voltar a jogar. Aí, não sei se vocês lembram que na época tinha os amistosos tava passando transmitido pela Vozão TV, se eu não me engano. Sim, né? Lá, pronto. E aí, nesses amistosos, comecei a jogar muito bem, comecei e tal, e o torcedor começou a cobrar. Aí pararam de transmitir. E aí foi parando e fazendo todas essas divulgações de lesões que nunca houve. Entendeu? Eu só tive uma lesão, né? E essa lesão foi onde se encarretou todo esse problema, porque eu não me recuperava. Porque para o torcedor, ele acha que eu tive várias lesões. Entendeu? Porque era o que o clube tentava passar. E aí, pronto, toda essa questão foi basicamente por isso, né? E aí, por isso que quando eu descobri tudo isso, eu cheguei no Robson e para ir embora, ó, fica aí no seu clube. Que resolver eu não, logo, né? que eu não tava aqui para isso, entendeu? Se você era muito fácil, eu até disse para ele, eu falei, ó, era muito fácil você ter me falado. A gente teria resolvido, eu teria ido embora e não tinha problema, entendeu? Aí criou-se todo esse problema porque vocês tentaram fazer do jeito sujo. Né? Que foi tentar manchar a minha imagem para depois me chutar para fora do clube. Então foi simplesmente isso que aconteceu. Mas assim, não tenho, né, mágoa. Passei muito tempo mal, claro, com isso. Mas assim, me atrapalhou em outros clubes, né? Quando eu fui, lógico. Mas assim, eu não tenho mágoas, sabe, assim, com essa questão. Não tenho coisa pessoal com ninguém, nada a ver. Tanto que eu falo ainda, né, com os caras, pro presidente agora, meu amigo, converso com ele, o próprio Hobbs. Porque eu não vi, tipo assim, eu vi que eles estavam tentando fazer a parte deles de esconder uma coisa e acabou, assim, entendeu? Seria eu, seria ele, seria qualquer outro. Tá entendendo? Então, só por essa questão mesmo. Eu vou, às vezes, em jogos do Ceará, entendeu? Isso não vai manchar a imagem que eu tenho do Ceará, né? O clube que eu gosto muito. Quando eu posso ir, eu vou nos jogos. E é só isso, a questão que aconteceu. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola. Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link tá logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário.